Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa aulinha de hoje vai ser esse tapetinho aqui, ó, que eu já mostrei pra vocês. É um modelinho deles lá no meu Instagram, modelinho com sobras, como eu falei pra vocês. Só que esse aqui eu não estou usando sobra, porque eu vou estar fazendo um jogo, como falei pra vocês. Então, eu fiz o tapetinho e eu vou voltar depois com a videoaula da passadeira, tá bom? Então, essa daqui vai ser a nossa aulinha de hoje. Deixa eu mostrar pra vocês os detalhes aqui, ó. Olha que perfeição aqui o nosso bico. E esse daqui, meninas, se vocês quiserem fazer nessa medida, ele ficou com uma medida aqui, ó, de 86 centímetros de comprimento por 51 de largura, tá? Então, essa daqui vai ser a nossa aulinha de hoje. Vamos lá, então, começar? Vamos começar, meninas, a nossa aula. E para nossa aulinha, eu vou estar utilizando agulha 3,5, tá? Eu vou estar utilizando barbante fio 8 nas cores areia, café e barbante vermelho. Se vocês quiserem fazer no fio 6, também vai dar certo, tá? Eu vou estar utilizando o fio 8, porque eu acho que ele fica um trabalho mais pesado no meu caso e no meu gosto e das minhas clientes, elas preferem o fio 8, mas a numeração é opcional, tá bom? E pro fio 4 é isso mesmo, está utilizando a agulha 3,5, eu tenho o costume de usar essa numeração. Se vocês preferirem usar uma agulha maior também, isso daí vai depender do pontinho de vocês, tá? Então, vamos aqui começar a nossa aula. Ó, vou dar aquela laçadinha inicial, ó. Ó, vou fazer aqui, meninas, um cordão com 59 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Ó, deixa eu falar pra vocês também. É importante que essas correntinhas aqui, vocês façam ela aí mais folgadinha, pra depois o trabalho de vocês não ficar, pra ele ficar retinho e não ficar repuxando, sabe? Quando aquele trabalho que você vê retangular e ele fica repuxando, aquilo ali são as correntinhas que a gente acaba apertando. Então, eu vou pedir pra vocês fazerem essas correntinhas aqui bem folgadinhas. Vou fazer aqui as minhas 59 e volto com vocês. Trabalhei aqui, meninas, ó, o meu cordão com 59 correntinhas, ó. Vou aqui, ó, laçar o meu fio e repare que eu trabalhei elas aqui bem soltinha. Ó, vou laçar o meu fio e vou contar aqui, ó. Não é essa que tá na agulha, é essa primeira aqui. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na alcinha aqui, ó, na correntinha de número 8, eu vou começar a trabalhar meu ponto alto. Vou trabalhar aqui um ponto alto, vou laçar o meu fio e no mesmo lugar, vou trabalhar mais um ponto alto. Vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou pular aqui, ó, 1, 2 correntinhas. E na minha terceira, eu vou repetir os meus 2 pontos altos juntos aqui na mesma correntinha, ó. Novamente, 1, 2 correntinhas, vou laçar o meu fio, vou contar, vou pular aqui, ó, 1, 2 e na terceira, eu vou repetir o meu bloquinho de 2 correntinhas. E nós vamos seguir assim, ó, até o final aqui das nossas correntinhas, trabalhando 1, 2 correntinhas, vou laçar o meu fio, vou pular 1, 2, e na correntinha de número 3, vou trabalhar meus 2 pontos altos na mesma correntinha. Nós vamos seguir aqui até o final, até ficarmos aqui com um total de 17 bloquinhos, aí eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Ó, voltei aqui, meninas, com a minha carreirinha aqui finalizada, ó. Como falei pra vocês, ficamos com 17 bloquinhos aqui. Deixa eu já dar uma dica aqui. Se você quiser aumentar a sua largura aqui, a largura, tá, meninas? Depois eu vou explicar sobre o comprimento. Você vai precisar aumentar aqui 12 correntinhas. De 12 em 12, que é pro nosso biquinho depois dar certo, tá bom? Ó. Cheguei aqui no final, vou fazer, ó,
uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o meu fio, ó, vou virar o meu trabalho, mas primeiro aqui eu vou laçar o meu fio, tá? Lacei o meu fio, vou virar o meu trabalho e aqui nesse espacinho de duas correntinhas vou trabalhar um ponto alto. Nós vamos fazer bloquinhos de 2 pontos altos por toda a volta do nosso trabalho. Então, contando com as 3 correntinhas que iniciamos, mais esse ponto alto, já temos aqui o nosso bloquinho de 2 pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas, vou laçar o meu fio e vou aqui para o meu próximo espaço. Aqui, vou repetir o meu bloquinho de 2 pontos altos. Novamente, uma, duas correntinhas, vou laçar o meu fio, aqui no meu próximo espacinho, vou trabalhar os meus 2 pontos altos. E vai ser assim até chegarmos no final da nossa carreira. Eu vou dar continuidade e volto com vocês no final, só pra gente iniciar a próxima carreira, porque vai ser assim. Uma carreira a gente inicia com os dois pontos altos, a outra a gente inicia com espacinho, igual essa daqui. Vai ser uma repetição, mas como não expliquei ela ainda pra vocês, eu vou explicar essa próxima e depois a gente dá continuidade somente fazendo as carreiras de ida e volta e eu vou passar pra vocês a quantidade de carreiras, tá bom? Então, eu vou seguir aqui e volto com vocês no final desta carreira. Voltei aqui, meninas, ó, bem no finalzinho da minha carreira e vou dar uma explicaçãozinha aqui pra vocês, que vocês precisam observar pro trabalho de vocês seguir retinho, tá? Ó, vou laçar eu trabalhei aqui dentro do meu espacinho, um ponto alto. O meu último ponto alto aqui, quando a gente finaliza a carreira com bloquinhos aqui de 2 pontos altos, a gente precisa laçar o fio e você vai contar. Aqui nós temos, ó, um total de 7 correntinhas, que são 2 que vai equivaler o nosso espaço, 3 que vai equivaler o nosso ponto alto e mais 2 que vai equivaler aqui o nosso espaço. Então, nós vamos contar aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho uma, aqui eu tenho uma segunda e aqui no meu caso vai ser a cabecinha da minha terceira correntinha, que vai ser onde eu vou trabalhar o meu ponto. A gente precisa, ó, deixa eu explicar melhor pra vocês. A gente vai precisar sempre trabalhar aqui, ó, em cima daquela terceira correntinha, que vai equivaler o nosso ponto alto aqui pro nosso trabalho seguir retinho. Então, vamos contar. Aqui eu tenho um total de 7. Aqui eu vou contar uma, duas, pra ser o meu espacinho, como a gente deixou aqui nos outros espacinhos. Aí, eu vou contar aqui, ó, uma, duas, e no caso, a terceira, que vai ser o do meu ponto alto. E é nessa terceira que eu trabalhei aqui o meu ponto alto. E aqui nós vamos ficar novamente com duas, que vai ser o nosso espacinho. A gente precisa observar isso daqui para o nosso trabalho seguir retinho. Finalizei aqui a minha carreira com o meu bloquinho de 2 pontos altos. Eu vou trabalhar aqui, ó, uma, duas, três, 4, 5 correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou virar o meu trabalho. Virei o meu trabalho, vou vir aqui no meu primeiro espacinho e vou trabalhar os meus 2 pontos altos. Nessa carreira, nós vamos iniciar e finalizar o nosso trabalho com o nosso espacinho. Na anterior, nós iniciamos e finalizamos com os nossos bloquinhos. Eu vou seguir e volto só mais uma vez para explicar esse final para vocês, tá? Para não ficar dúvidas. Então, vai ser isso. Vamos seguir aqui, trabalhando os nossos bloquinhos e eu volto aqui no final. Ó, voltei aqui, meninas, pra finalizar essa carreira com vocês, pra não ficar dúvidas. Cheguei aqui no meu último espacinho, ó, fiz os meus 2 pontos. Vou trabalhar também 2 correntinhas aqui, tá? Ó, uma, duas. Vou laçar o meu fio e vou vir aqui no meu último ponto. E aqui, como eu expliquei pra vocês aqui na nossa parte, onde a gente inicia com esse espacinho, aqui também a gente precisa seguir direitinho, ó. Tem uma, duas, na terceira correntinha é onde eu vou trabalhar o meu ponto alto. Ó, e aqui a gente finalizou a nossa carreirinha com um espacinho. Começamos e finalizamos com um espacinho. E depois aqui vai ficar retinho, tá? Ó, finalizei aqui, vou contar, vou fazer uma, duas, três, vou laçar a minha agulha, vou virar o meu trabalho e vou fazer mais um ponto alto aqui dentro. Ó, fiquei aqui com o meu
bloquinho de 2 pontos altos. 1, 2 correntinhas, vou laçar o meu trabalho, vou para o próximo espaço e vou repetir o meu bloquinho. E agora, meninas, a partir daqui é só repetição. Carreiras de ida e volta, trabalhando nossos bloquinhos. A única preocupação aqui é a hora que chegar aqui e a gente trabalhar em cima da terceira corrente, aqui no espacinho, ó. A gente vai trabalhar um ponto alto e aqui no final a gente vai contar, ó. 1, 2, aqui fica mais fácil para ver. Fica 1, 2 e na terceira correntinha, onde nós vamos trabalhar o nosso ponto alto, pro nosso trabalho seguir retinho aqui, tá? E vou explicar para vocês também agora. Ó, nós vamos precisar aqui de carreiras múltiplas de 6, tá bom? De 6 em 6, que é para dar certo o nosso bico. E no final, nós vamos fazer, nós vamos trabalhar múltiplos de 6. E no final, em vez de fazer 6 carreirinhas, nós vamos fazer só 4. Tá bom? Mas eu vou explicar aqui e depois, no final, eu vou passar a quantidade certinha para vocês. Eu vou seguir fazendo aqui, meninas, um total de 12 carreiras, tá? Que é onde eu vou fazer a minha troca de cor. Eu vou fazer as minhas 12 carreiras, aí eu volto com vocês para explicar aqui como que eu faço a minha troca de cor, pra gente não ter dúvidas, tá bom? Eu tenho aqui 4, vou fazer até completar um total de 12 e volto com vocês. Ó, voltei aqui, meninas, com as minhas 12 carreirinhas finalizadas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, eu vou fazer uma troca de cor. E daí, é vocês que decidem com quantas carreirinhas você vai fazer. O interessante é só depois, no final, a gente ter carreiras múltiplas de 6. Mais 4 carreirinhas, como eu expliquei pra vocês. Mas eu vou passar aqui depois a quantidade certinha de carreiras que eu fiz, tá? Eu vim aqui só mostrar pra vocês a troca de cores. Cheguei aqui no final, ó, da minha carreira de número 12 e cortei aqui o meu fio. Eu tava seguindo, trabalhando aqui nessa parte aqui mesmo, aqui desse lado, aqui do nosso direito, que nós estamos agora, né? Nós estamos trabalhando carreiras de ida e volta, direito e avesso. Eu estou aqui, ó, no meu direito da carreirinha. Eu vou fazer aqui a minha laçadinha. Se vocês costumam ir começar de outra maneira, não tem problema, tá? Eu vou fazer aqui a minha laçadinha, puxei bem aqui, ó. E eu vou virar o meu trabalho, porque nós estamos trabalhando carreiras de ida e volta. Essa aqui eu trabalhei aqui no direito, então agora eu preciso voltar no esquerdo. Virei aqui o meu trabalho. Vou vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto, que a gente tem aqui, ó. Primeiro pontinho aqui. Vou inserir a minha agulha, ó, e vou prender aqui com um ponto baixo. Fiquei aqui com um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Lembra que aqui a gente faz 5, mas o meu ponto baixo já vai equivaler aqui a minha primeira correntinha, tá? Fiz aqui um ponto baixo mais 4 correntinhas, vou laçar o meu fio e vou aqui no meu espacinho. E vou trabalhar o meu bloquinho de 2 pontos altos. 1, 2 correntinhas e vou trabalhar aqui o meu bloquinho de 2 pontos altos e nós vamos seguir, meninas, com a mesma repetição. E se você for fazer aqui a sua troca, em vez de você tá com um bloquinho aqui, se tiver com esse espacinho aqui, ó, aí vocês vão contar aqui as 3 correntinhas, como expliquei pra vocês, 1, 2 e na terceira você vai prender o seu fio, trabalhar aqui o seu ponto alto e no espacinho mais um ponto alto, tá bom? Eu vou seguir aqui com o meu trabalho e vou voltar, meninas, com as minhas carreiras já finalizadas. Vou fazer mais uma troca de cor aqui, mas já expliquei pra vocês, vai ser isso aqui mesmo. Então, eu vou voltar com as minhas carreiras já finalizadas, tá bom? Pra gente dar continuidade ao nosso bico, porque sendo assim, a nossa parte aqui do corpo já vai estar trabalhada. Eu só vou passar pra vocês a quantidade de carreiras. Meninas, voltei aqui, ó, com as minhas quantidades de carreirinhas aqui finalizadas, ó. Aqui, meninas, eu fiz um total de 52 carreiras, como expliquei pra vocês. Eu fui fazendo assim, ó. Deixa eu virar aqui. Eu fui fazendo aqui, ó, como expliquei pra vocês, que são múltiplos de 6. Ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, a gente faz um bico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12, eu fiz 12 carreirinhas aqui. Fiz mais 12 aqui. Aqui, nesse vermelho, para dividir, eu fiz aqui 14. Como falei para vocês que a gente ia fazer 6, 6, 6 e no final 14. Mas como eu queria fazer para ficar por igual aqui, aqui eu fiz 14 e aqui eu fiz mais 14. Um total de 52 carreirinhas. Então, se vocês quiserem colocar mais cores aí, vocês só tem que observar que no final vocês vão precisar ficar com múltiplos de 6. Quando eu falo múltiplos de 6, são 6 carreirinhas, tá? E no final, 4 carreirinhas, pra dar certo o bico de vocês. Agora, então, nós vamos começar aqui, ó, a parte do nosso... a trabalhar aqui o nosso bico. Eu vou só baixar um pouquinho aqui a minha câmera pra ficar mais próximo aqui, pra gente começar. E aí, você pode escolher aí qualquer cantinho pra você tá começando, tá? Ó, vou fazer com a minha cor, meu bico aqui vai ser na cor areia, tá? Vou fazer aqui a minha laçadinha inicial, ó. Fiz aqui a minha laçadinha inicial, vou vir aqui, ó. Vai ser bem aqui onde a gente tem um bloquinho de 2 pontos altos. Eu vou deixar esse daqui e vou trabalhar nesse aqui, ó. Vou pular esse e vou trabalhar nesse aqui do meu canto. Aqui, ó, vou prender o meu fio com um ponto baixo. Peraí que eu repuxei aqui. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. E aqui o nosso fio já vai ficar presinho. Deixa eu voltar aqui, porque eu sou... não posso ver aqui um fiozinho solto aqui e deixar ele, né, meninas? Ó, pronto. Vou vir aqui, onde eu tenho aqui as 3 correntinhas, vou prender aqui na terceira, com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo, vou fazer mais uma correntinha e no mesmo lugar um ponto baixo. Ficamos aqui com 2 pontos baixos na cabecinha do nosso ponto e uma correntinha. Aqui vai ser o nosso canto. Vou vir aqui, ó, e vou trabalhar agora abraçando o meu ponto aqui, ó. Aqui eu vou trabalhar 1, 2 pontos baixos. Ó. Então, até aqui ficamos assim. Comecei aqui, aqui na cabecinha do meu ponto, eu trabalhei um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Aqui, abraçando o meu ponto, e aqui já vai ser a nossa parte reta, ó. Esse aqui já vai ser, esse aqui é o nosso canto, e aqui já é a nossa parte reta, tá vendo? Aqui eu vou trabalhar assim, ó. Para cada pontinho que a gente tem deitado aqui, eu vou trabalhar 2 pontos baixos, ó. 2 pontos baixos. Trabalhei os meus 2 pontos baixos, vou para o próximo ponto, ó. Veja que aqui a gente tá naquele espacinho, agora eu tenho um dos meus bloquinhos aqui. Vou abraçar esse pontinho aqui. E vou trabalhar aqui um ponto baixo. 1, 2. Trabalhei 2, vou para o próximo. Vou trabalhar 2. Vou para o próximo. Vou trabalhar 2. E nós vamos seguir trabalhando assim até chegarmos aqui no final do nosso trabalho aqui da nossa lateral. Ó, como falei pra vocês, estou trabalhando aqui a lateral. Vou dar continuidade, porque aqui não tem segredo. São 2 pontos baixos aqui, abraçando o nosso ponto que tá aqui deitado, ó, por todo o nosso trabalho. E eu volto com vocês aqui no final. Ó, voltei aqui, meninas. Trabalhei aqui por toda a minha lateral, ó. Como expliquei pra vocês. Trabalhei os meus 2 pontinhos baixos para cada pontinho deitado que a gente tinha aqui, ó. Ficamos assim. Agora eu cheguei aqui no finalzinho pra fazer o canto com vocês, ó. Fiz aqui os meus 2 pontinhos, aqui onde a gente tem o nosso bloquinho. Vou vir aqui para o meu espaço, ó, e vou fazer os 2 pontinhos. E aqui é importante, meninas, que vocês contem aqui, ó. 1, 2, 3. Nessa correntinha aqui, ó, que vai ser onde a gente vai trabalhar o nosso canto, tá? Então, eu vou até, ó, antes de fazer os meus pontos aqui, eu vou dar uma alongadinha nela pra ela ficar aqui, ó. Vou trabalhar 1,
2 pontinhos aqui, no meu pontinho deitado. E a correntinha que eu aluguei tá aqui, ó. Aqui eu vou trabalhar um ponto baixo, uma correntinha e no mesmo lugar mais um pontinho baixo. Fiquei assim com o meu cantinho aqui trabalhado. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, na nossa largura, que é a nossa parte menor aqui do trabalho, ó. O fone não quer ficar aqui. Então, aqui, ó, aqui foi onde nós começamos a nossa carreira, tá, meninas? Essa parte aqui, ela é um pouquinho diferente da nossa outra parte aqui da largura, mas eu vou explicar pra vocês. Aqui, nós vamos trabalhar, ó, 2 pontinhos baixos, aqui, ó, um ponto baixo, 2 pontos baixos, no nosso espacinho de correntinha, no nosso espacinho de 2 correntinhas, e repare que aqui foi onde iniciamos o nosso trabalho, tá bom? Vocês têm que observar isso daí também. Aqui foi a lateral aqui, ó, onde iniciamos o nosso trabalho. Se vocês for reparar aqui, nós temos 2 pontinhos trabalhados aqui numa única correntinha, tá? Então, aqui onde nós trabalhamos, ó, os nossos 2 pontos juntos, nós vamos trabalhar uma correntinha. E aqui no nosso espacinho, nós vamos trabalhar 2. Aqui onde nós trabalhamos o nosso ponto, nós vamos trabalhar os nossos 2 pontos, nós vamos trabalhar um pontinho baixo. E na nossa correntinha, nós vamos trabalhar 2. E nós vamos seguir trabalhando assim, até chegarmos aqui no nosso finalzinho, onde temos o nosso outro canto. Aqui nos nossos 2 pontos, onde a gente trabalhou junto, nós vamos trabalhar um ponto baixo. E no nosso espacinho, nós vamos trabalhar 2. Vamos ficar assim. Eu vou dar continuidade e volto com vocês aqui no finalzinho pra gente fazer o canto. Ó, fiz aqui, meninas, por toda a minha parte aqui, ó. Aquela parte onde iniciamos, a nossa parte menor, a nossa largura, né? Fiz como expliquei pra vocês, 2 pontinhos baixos no espacinho. E aqui na correntinha onde a gente trabalhou os 2 pontinhos juntos, eu trabalhei um pontinho baixo, ó. Fiz assim por toda a minha parte aqui, cheguei aqui no final. Aqui no final, eu trabalhei os meus 2 pontinhos baixos. E aqui, ó, nós temos uma correntinha onde a gente finalizou a nossa primeira carreira. Aqui eu tenho um ponto alto, então vai ser na cabecinha desse ponto aqui, ou seja, no pé, no pezinho desse ponto, tá? Que aqui é onde a gente finalizou. Aqui, eu vou inserir a minha agulha, ó, e vou trabalhar aqui um pontinho baixo, uma correntinha e no mesmo lugar, um pontinho baixo. Aqui, como eu fiz o arremate já do fio, ele ficou mais apertadinho, ó. Trabalhei aqui um pontinho baixo, uma correntinha e um pontinho baixo aqui no pezinho do meu ponto, tá vendo? Agora, nós vamos pra nossa parte, pra nossa lateral novamente, pro nosso comprimento aqui do tapete. Como já expliquei pra vocês na outra parte, vai ser a mesma repetição. Nós vamos vir aqui, ó, trabalhar aqui abraçando o nosso ponto. Trabalhando 2 pontinhos baixos. E para cada pontinho que a gente tem deitado aqui, nós vamos trabalhar os nossos 2 pontinhos baixos. E o ideal também é que vocês deixem ele aí mais folgadinho, ó, pra não repuxar o trabalho de vocês, tá? Porque aqui, se eu colocar uma outra quantidade de pontos, ele vai ficar embabadado, tá bom, meninas? No meu ponto, se vocês quiserem tentar, se estiver repuxando, mas no meu ponto, se eu colocar aqui, ele vai ficar embabadado, tá bom? Então, nós vamos seguir trabalhando assim, até chegarmos no final aqui da nossa lateral, porque, como falei pra vocês, essa nossa parte aqui, ó, que é onde a gente finalizou, ela é um pouquinho diferente, porque aqui nós temos o nosso espacinho de 2 correntinhas e os nossos 2 pontos. Então, eu vou continuar aqui na minha parte reta e volto com vocês aqui no final da minha parte reta, tá bom? Pra gente fazer o nosso canto. Trabalhei aqui, meninas, a minha lateral novamente, ó. Cheguei aqui no final dela. Aqui, ó, onde nós vamos iniciar aqui a nossa partinha aqui da nossa largura, tá? Ó, cheguei aqui, trabalhei aqui no meu... Aqui nós temos aquele bloquinho, tá vendo, ó? De 2 pontinhos. Trabalhei aqui abraçando o meu ponto,
Trabalhei os 2 pontinhos baixos, agora aqui na cabecinha do meu ponto, ó, vou trabalhar um pontinho baixo, uma correntinha no mesmo lugar, mais um pontinho baixo na cabecinha do meu ponto. Agora, nós vamos vir aqui pra nossa parte aqui reta, ó. Ó, cheguei aqui na cabecinha do meu ponto, fiz aqui os meus 2 pontinhos baixos. Vou aqui para o meu próximo ponto, ó, e vou trabalhar aqui, ó, um pontinho baixo. Aqui, nesse primeiro espacinho, ó, no primeiro e no último, tá? Nós vamos trabalhar aqui dentro, ó, 1, 2, 2 pontinhos baixos. Aqui nós temos um bloquinho de 2 pontos. Para cada um deles aqui, ó, nós vamos trabalhar um pontinho baixo. 1, 2. Próximo espacinho, a partir daqui, ó, nós vamos trabalhar um pontinho baixo. No nosso bloquinho, um para cada um dos nossos pontos altos, ó. Trabalhei 2. E nós vamos seguir assim até chegarmos aqui no final. E aqui no final, ó, nesse último espacinho aqui também, a gente vai trabalhar 2 pontinhos, tá? Que é pra quantidade dar certinha com a nossa outra parte aqui, tá bom? Então, eu vou continuar e a partir daqui eu vou trabalhar assim, como expliquei pra vocês. Só mais uma vez aqui, vou repassar. No nosso espacinho, nós vamos trabalhar somente um pontinho. E aqui, para cada ponto, ó, nós vamos trabalhar um pontinho de base, um pontinho baixo para cada um. Aqui no espacinho, um ponto baixo. Somente aqui no começo e aqui no final, nós vamos trabalhar 2. Eu vou dar continuidade e volto com vocês no final dessa carreira. Ó, cheguei aqui no final, como falei pra vocês, aqui no meu último espacinho, ó, no espacinho, tá vendo? Eu trabalhei 2 pontinhos baixos, aqui eu ainda tenho um pontinho pra trabalhar. Um pontinho alto aqui da nossa carreira anterior, ó. Aqui na cabecinha dele, vou fazer um pontinho baixo. Fiz um pontinho baixo, vou vir aqui onde iniciamos, ó, o nosso trabalho, no primeiro pontinho aqui, ó. Vou inserir aqui a minha agulha, vou buscar aqui a minha laçada e vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha e no mesmo lugar eu vou trabalhar um pontinho baixo. Nós já estamos dando início aqui à nossa próxima carreira. Aqui, ó, na carreira anterior, onde a gente fez um ponto baixo, uma correntinha, mais um ponto baixo, ó, ele tá aqui. Você só tem que observar, porque ele ficou, no meu caso aqui, ficou bem apertadinho, ó. Aqui dentro dessa correntinha, ó, se tiver muito apertado, vocês podem pegar aqui em cima, tá? Mas eu vou pegar aqui dentro mesmo. Aqui dentro, onde a gente tem essa correntinha, ó, vou buscar aqui o meu ponto, vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo no mesmo lugar, vou buscar a minha laçada e vou fazer mais um pontinho baixo. Nós vamos ficar com 2 pontinhos baixos, onde aqui na carreira anterior a gente fez aquela correntinha. E aqui, ó, do nosso ladinho aqui, nós temos o nosso pontinho baixo. Eu vou trabalhar aqui um pontinho baixo. Então, nós ficamos assim, finalizei aqui, subi uma correntinha, no mesmo lugar fiz um pontinho baixo. E aqui no nosso canto, onde a gente tinha uma correntinha, a gente trabalhou 2 pontinhos baixos. Agora, nós vamos seguir trabalhando aqui por toda a nossa lateral, pontos baixos, ó, sobre pontos baixos. Por toda a volta do nosso trabalho, meninas, nós vamos trabalhar pontos baixos sobre pontos baixos. Não tem segredo. A nossa única diferença vai ser no nosso canto, onde a gente tinha aquela correntinha que a gente vai colocar 2 pontinhos aqui. Eu vou dar continuidade, volto com vocês no final dessa lateral, só para explicar mais uma vez aqui, para não ficar dúvida. E depois a gente faz o restante sozinha, tá? E volta só para finalizar. Então, eu vou seguir aqui e volto com vocês. Ó, meninas, trabalhei aqui toda a minha lateral, ó. E voltei aqui com vocês para explicar mais uma vez o nosso canto. E vejam aqui, ó,
como que o nosso trabalho, ele fica retinho aqui, sem repuxar e nem nada, no meu ponto, né? Ó, cheguei aqui no meu canto, veja que aqui na cabecinha do meu ponto aqui, ainda da parte vermelha, aqui na cabecinha do ponto, eu trabalhei esses 2 pontinhos baixos. Aqui nessa carreira, ó, sobre o meu pontinho baixo aqui, eu já trabalhei um ponto baixo. E agora eu tenho aquela correntinha que a gente trabalhou entre os nossos pontinhos baixos aqui no canto. E vai ser aqui nela, ó, nessa correntinha que eu vou trabalhar 2 pontinhos baixos. E dessa vez eu vou trabalhar sem espaço de correntinha. Ó, um ponto baixo, novamente, mais um pontinho baixo. Fiquei com 2 pontinhos baixos trabalhados assim, aqui. E nós já fizemos esse daqui é o nosso segundo canto, e nos nossos 2 próximos cantos vai ser essa mesma repetição, tá? E o restante é ponto baixo sobre ponto baixo. Por isso que eu não vou fazer todos os cantos com vocês, ó. Aí, eu trabalhei aqui os meus 2 pontinhos baixos. Vou aqui no meu próximo ponto baixo, que ainda é o pontinho que tá aqui, ó, junto com o outro, que é separado por uma correntinha. E vou trabalhar aqui nele um pontinho baixo também. E vou seguir trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, e nos nossos outros 2 cantos vai ser essa mesma repetição. Eu vou dar continuidade, volto com vocês no final desta carreirinha, com a minha volta toda completa de pontos baixos. Voltei aqui, meninas, ó, como falei pra vocês, por toda a minha carreira, eu trabalhei os meus pontinhos baixos, e a nossa única diferença era nos nossos 4 cantos, né? Onde eu tinha aquela correntinha, eu trabalhei 2 pontinhos baixos somente. Cheguei aqui no final, ó, da minha carreira. Vou vir aqui, ó. Onde iniciamos, ó. Cheguei aqui no final. Aqui no meu último ponto, trabalhei um pontinho baixo. Vou vir aqui onde iniciamos a nossa carreirinha, ó. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Ó, fechei com um ponto baixíssimo. Vou caminhar, meninas, para o meu próximo ponto aqui, ó, que vai ser bem o primeiro pontinho que tá aqui dentro do meu espacinho de uma correntinha da carreira anterior. Caminhei aqui com um ponto baixíssimo, ó. Vou subir aqui um total de 6 correntinhas. Não, na verdade, vou fazer primeiro um ponto baixo. Se quiser fazer as 6 correntinhas, pode fazer. Depois, você vai finalizar nessa primeira correntinha, mas eu vou fazer um ponto baixo primeiro. Vou fazer uma correntinha no mesmo lugar, um ponto baixo, ó. Vou subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, tá? E vou vir aqui nesse próximo pontinho, ó, que são os 2 que tá junto aqui na correntinha, e vou prender com ponto baixo. Tá? Ficamos assim, um ponto baixo, 5 correntinhas, um ponto baixo aqui no nosso canto. Agora, nós vamos seguir fazendo uma repetiçãozinha aqui, meninas, ó. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou vir aqui na minha base, vou pular 1, 2, 3. E no quarto, eu vou prender com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na minha base, vou pular 1, 2, 3. E no quarto, vou prender com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na minha base, vou pular 1, 2, 3. E no quarto, eu vou prender com ponto baixo. Nós vamos seguir trabalhando assim, fazendo 5 correntes, pulando 3 pontinhos de base, pulando no quarto com ponto, prendendo no quarto com ponto baixo, até chegarmos aqui no final da nossa parte, da nossa lateral, aqui. Eu vou dar continuidade, chego aqui no final com vocês. Ó, fui fazendo aqui, meninas, voltei aqui e fui fazendo como falei pra vocês, ó. Pulando aqui 3, fazendo 5 correntinhas, pulando 3 pontinhos de base. E assim, eu fui fazendo aqui por todo o meu trabalho. Aqui no final, ó, a gente teve uma adaptação. Nessas 3 alcinhas aqui, ó, eu fiz 5 correntinhas.
E aqui, em vez de pular somente 3 pontinhos de base, eu pulei 4, tá? Nessas 3 últimas correntinhas. 1, 2, 3. Eu pulei 4 pontinhos de bases aqui. Ó, meu último ponto baixo aqui da minha última alcinha, eu fiz aqui no meu... Bem sobre o meu primeiro ponto baixinho, que nós temos 2 aqui junto aqui no canto, ó, que a gente fez nessa correntinha. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e vou aqui para o meu próximo pontinho, ó, e vou trabalhar um pontinho baixo. Ficamos assim. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E agora, nós vamos aqui para nossa parte reta. Vou seguir pulando aqui, ó. 1, 2, 3, e no quarto eu prendo com um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, 4, 5. Vou pular 1, 2, 3, e no quarto eu prendo com um ponto baixo. Ó. E vou seguir assim até chegar aqui no meu canto, fazendo essa mesma repetição. Eu vou dar continuidade, se tiver alguma diferença aqui, eu volto e mostro pra vocês. Ó, voltei aqui, meninas, e aqui na nossa parte aqui da largura deu certinho, tá? Fiz aqui 5 correntinhas, pulei 1, 2, 3 pontinhos de base e prendi no quarto. Aí, eu vou explicar aqui pra vocês com a dinâmica desse bico aqui, ó. Pra fazer o nosso bico, nós precisamos de 12 pontinhos aqui, ó. 12 pontinhos aqui nessa quantidade aqui dos nossos pontinhos baixos, porque nós precisamos de 3 alcinhas dessa aqui. Se você for contar, nós precisamos aqui de múltiplos de 12. E aí, eu fiz a contagem e eu precisei fazer esse ajuste aqui, porque na hora da contagem, eu esqueci que essa nossa alcinha aqui, a gente não ia pular os nossos 3 pontinhos. Aí, por isso que eu precisei fazer essa adaptação. Então, o que eu sugiro? Que na hora que vocês forem fazer essa quantidade aqui, ó, dessas carreirinhas, onde eu falei... Se vocês quiserem também, porque se não quiserem, podem muito bem fazer essa adaptaçãozinha aqui, que não vai mudar nada. Mas só para explicar para vocês. Se vocês quiserem que bata certinho aqui o bico de vocês e que não precise fazer essa adaptação, é só você diminuir duas carreirinhas dessa daqui, ó. Na base de vocês aqui, tá? Em vez de 58, fazer só um total de 50. Tá bom, meninas? Mas essa adaptação aqui é tranquila também de fazer. Aí, eu tô passando essa quantidade de 12 aqui, de 12 múltiplos de 12 na lateral, porque com com esse múltiplozinho aqui, você faz a medida que você quiser. Aí, eu só expliquei aqui pra deixar claro pra vocês, porque eu tinha feito todo o meu cálculo aqui certinho, e aí eu precisei adaptar essas 3 aqui justamente porque eu esqueci que aqui nessa carreirinha a gente não ia pular, entendeu? É só por isso que eu tô explicando, mas assim dá certinho também. Aqui na minha parte reta, ó, ou na minha parte aqui da largura, fiz aqui os meus, deu certinho, ó. Cheguei aqui no meu último ponto e veja que o meu ponto é bem aqui sobre o meu primeiro pontinho aqui, onde a gente tem a correntinha. Aqui nós vamos fazer essas 5 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou vir aqui no próximo pontinho baixo. Ó. No próximo ponto, fazer o meu pontinho baixo. E aqui, nós vamos fazer a mesma sequência da outra lateral, tá? Aí, pro nosso bico dar certinho aqui, nós já vamos começar com a nossa adaptaçãozinha, já que a gente finalizou com elas, pra ficar do mesmo lado aqui e não dar diferença no nosso trabalho, tá bom, meninas? Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, ó. 5 correntinhas e por 3 vezes, em vez de pular 3 pontinhos aqui, eu vou pular 4. 1, 2, 3, 4. E na quinta correntinha, eu vou trabalhar o meu ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. E na quinta correntinha, eu vou pular o meu ponto baixo. Já fiz por 2 vezes, falta mais uma. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas.
na minha base, vou pular 1, 2, 3, 4 e no quinto vou prender com ponto baixo. Pronto, fiz aqui a minha adaptação como fiz do outro lado. A partir daqui, a gente começa a fazer 5 correntinhas e vamos pular apenas 3 pontinhos de base. 1, 2, 3. E no quarto, vamos prender com ponto baixo. E vamos seguir fazendo assim até o final ali da nossa lateral. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 de base e no 4 ponto baixo. Eu vou seguir aqui e volto com vocês aqui no final da nossa lateral. Ó, voltei aqui, meninas, fiz aqui por toda a minha lateral, como falei pra vocês. Comecei com a nossa adaptaçãozinha aqui, ó, pulando, fazendo 5 correntinhas, pulando 4 pontinhos de bases por 3 vezes. Segui fazendo aqui, ó, por toda a volta aqui, até chegar aqui no final. Aqui no final, no primeiro pontinho aqui, eu prendi com ponto baixo, fiz as minhas 5 alcinhas. E no próximo pontinho aqui do nosso canto, eu fiz o meu pontinho baixo, como fiz nos outros cantos. Aí, eu já dei início aqui à minha parte oval, porque não tinha mais segredo. Era a mesma repetição, 5 correntinhas, pulando 3 pontinhos de base, no quarto prendendo com ponto baixo. Segui fazendo assim, até cheguei aqui no final da minha carreira, ó. Cheguei aqui no final da minha carreira. Vou fazer aqui as minhas 5 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai me sobrar os 3 pontinhos, ó, que a gente precisa. 1, 2, e esse aqui é o terceiro, onde a gente caminhou com ponto baixíssimo. E eu vou vir aqui, ó, onde iniciamos a carreira, no nosso pontinho baixo. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, ó, aqui mesmo, ó, fechei com ponto baixíssimo. Vou puxar aqui, ficou um fiozinho aqui pra trás. Ó, fechei com ponto baixíssimo. Aqui mesmo, ó, vou inserir minha agulha aqui na minha alcinha. Vou fazer mais um pontinho baixíssimo, vou subir 1, 2, 3 correntinhas. E vou trabalhar aqui dentro da minha alcinha de 5 correntinhas aqui do canto, um total, meninas, de 13 pontos altos, tá bom? Ó, 3, 4, vou fazer aqui os meus 13 e volto aqui. Ó, meninas, fiz aqui os meus 13 pontos altos aqui no meu canto, como falei pra vocês, ó. Vou vir aqui na minha primeira alcinha, vou prender com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou aqui na próxima alcinha e vou prender com ponto baixo. Fiquei com um bloquinho aqui de 13 pontos altos e uma alcinha de 5 correntinhas. Vou laçar o meu fio e vou aqui na minha próxima alcinha, ó. E aqui eu vou trabalhar, meninas, um total de 9 pontos altos, tá bom? Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos altos. Vou vir aqui na minha próxima alcinha, vou prender com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Próxima alcinha, ponto baixo. Aqui mesmo a gente já laça o nosso fio e vamos para o próximo espaço e repetir aqui os 9 pontos altos. Meninas, essa daqui, ó, vai ser a sequência por toda a volta do nosso trabalho, tá? Então, vou explicar aqui direitinho pra vocês. Vou finalizar aqui o nosso bloquinho e vou explicar pra vocês. Ó. 7, 8, 9. 9 pontos altos. Vou vir aqui na minha alcinha, ó, vou prender
com um ponto baixo, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, próxima alcinha, ponto baixo, e daqui mesmo, sem espacinho de correntinha nenhum, a gente laça o fio e já vai pro próximo espacinho e começa a nossa repetição de 9 pontos altos. Ó, nós vamos seguir trabalhando assim, meninas, por toda a volta do nosso trabalho, ó. Nós vamos ficar, aqui no canto nós ficamos com 13 pontos altos, nós vamos fazer uma alcinha com 5 correntinhas, vamos intercalar um bloquinho aqui, ó, de 9 pontos baixos, uma alcinha de 5 correntinhas, um bloquinho, uma alcinha de 5 correntinhas, até chegarmos no nosso canto. No nosso canto, a diferença é que aqui dentro do nosso espacinho de 5 correntinhas, nós vamos trabalhar 13 pontos altos. E nós vamos fazer assim, meninas, nos 3 cantos que faltam, nós já fizemos um. Aí, quando eu chegar aqui, eu volto pra gente finalizar e dar início à próxima carreira. Porque aqui só é repetição, ó. Vou fazer aqui o meu bloquinho. Finalizei o meu bloquinho, vou na próxima alcinha, prendo com ponto baixo, faço as minhas 5 correntinhas, próxima alcinha, ponto baixo, e daí mesmo eu já inicio o meu bloquinho. Então, não tem segredo. Eu vou dar continuidade e volto com vocês no final dessa carreira. A nossa única diferença é o nosso canto, que a gente trabalha um total de 13 pontos altos, tá bom? Eu vou dar continuidade e volto com vocês aqui no final desta carreira. Meninas, fiz por toda a minha volta, como falei pra vocês. Ó, a única diferença nossa foi aqui o nosso canto, que nós trabalhamos aqui 13 pontos altos. Ficamos com alcinha de 5 correntinhas, intercalando aqui os nossos bloquinhos, ó, de 9 pontos altos, e aqui no nosso canto de 13 pontos altos. Essa daqui foi a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó, fiz o meu bloquinho, fiz as minhas 5 alcinhas, vim aqui na minha última correntinha e prendi com ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui onde iniciamos, ó, tem uma, duas, e na terceira correntinha, eu vou buscar a alcinha e fazer aqui um ponto baixíssimo. Assim, a gente finaliza aqui a nossa carreira. Aqui mesmo, ó, eu vou começar a fazer correntinhas. Vou fazer uma, duas, três, para equivaler o meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais uma de separação. Vou laçar o meu fio e vou aqui no meu próximo ponto, ó. E vou trabalhar um ponto alto. Agora, aqui, nós vamos intercalar. Vai ser uma repetição de pontos altos, mas agora nós vamos intercalar um ponto alto e uma correntinha, ó. Um ponto alto, uma correntinha. Próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha. Próximo ponto, um ponto alto. Aqui nós vamos ficar com um total de 13 pontos altos, intercalados por uma correntinha. Ó. Um ponto alto, uma correntinha. Já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui nós vamos ficar novamente com os nossos 13 pontos altos, intercalados aqui, ó, por uma correntinha. Fiz aqui os meus 13 pontos altos, intercalados aqui por uma correntinha, ó. Vou vir aqui na minha primeira alcinha de 5 correntinhas e vou prender com um ponto baixo. Prendi aqui com ponto baixo, vou laçar o meu fio, ó, e vou parar o meu bloquinho onde eu tenho 9 pontos altos. E aqui eu vou fazer a mesma repetição, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, até ficarmos aqui, meninas, com um total de 9 pontos altos e uma correntinha. E essa, novamente, vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha.
Vamos ficar com um total de 9 pontos altos intercalados por uma correntinha. Ó, tô chegando aqui no meu final, no meu último ponto, ponto de número 9, ó. Cheguei aqui no final do meu ponto de número 9, o que que nós vamos fazer? Aqui na alcinha, nós vamos prender com um ponto baixo, ó. Quando a gente finaliza aqui o nosso ponto, ó, sem correntinha nenhuma, a gente já vai pra nossa alcinha. Trabalha um ponto baixo, sem correntinha nenhuma, a gente já laça o nosso fio e começa novamente a repetição. Então, nós vamos seguir fazendo assim, ó, por toda a volta do nosso trabalho. Inclusive, aqui no nosso canto, onde a gente tem 13 pontos altos, a gente trabalha aqui os 13 pontos altos, aqui na alcinha prende com ponto baixo, sem nenhuma correntinha de espaço, tá? Então, nós vamos seguir assim, trabalhando aqui por toda a volta do nosso trabalho, eu volto aqui no final com vocês. Eu cheguei aqui, meninas, ó, no final da minha carreira, como falei pra vocês, fiz aqui, como falei pra vocês, ó. Aqui no nosso canto, 13 pontos altos, separados por uma correntinha. Aqui na nossa alcinha, nós prendemos com ponto baixo. Nos nossos bloquinhos de 9 pontos altos, fizemos 9 pontos altos separados por uma correntinha. E cheguei aqui no final do meu trabalho, ó. Fiz aqui na minha alcinha o meu pontinho baixo. Agora, eu vou vir aqui, ó, aqui onde iniciamos, uma, duas, na terceira correntinha. Vou inserir a minha agulha, vou buscar aqui o meu fio, ó, e vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha e no mesmo lugar um pontinho baixo. Ó, uma correntinha, um pontinho baixo. Vou fazer uma correntinha, vou laçar o meu fio, e aqui no próximo, no ponto alto, aqui no próximo, vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Meninas, e observem aí que todos os nossos 4 cantos vai ser essa mesma repetição, tá? Para não ter que repassar todos com vocês, porque é a mesma repetição, ó. No primeiro ponto, nós fizemos um ponto baixo, uma correntinha. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Ó, vamos fazer aqui, ó, um total de 5 pontos altos pelos próximos pontos. Nosso primeiro ponto foi um ponto baixo, e por 5 vezes aqui, nós vamos trabalhar um ponto alto separado por uma correntinha. É quase a mesma repetição da carreira anterior, ó. Tenho aqui os meus 5 pontos altos e um ponto baixo. Tenho aqui 6 pontos altos trabalhados da carreira anterior. Agora, eu vou fazer uma correntinha, e aqui no meu pontinho de número 7, a gente vai ter uma diferença, tá? Ó, meu pontinho de número 7, aqui no canto, tá, meninas? Observem direitinho aí, porque essa aqui vai ser a repetição dos 4 cantos. Ó, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, uma correntinha, e aqui está o meu sétimo ponto alto. Aqui eu vou fazer, fiz o 7º ponto, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, vou fazer 4. Aqui nos quatro cantos, tá? Nos outros a gente vai fazer 3 normal. Vamos fazer aqui um picô com 4 correntinhas. Fiz aqui um picôzinho com 4 correntinhas. Vou laçar o meu fio e no mesmo ponto, ó, no meu ponto aqui de número 7, eu vou trabalhar mais um ponto alto. Ficamos assim até aqui. Uma correntinha, agora eu vou voltar para minha repetição aqui de um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, já estou trabalhando aqui o meu segundo. Depois do meu 8º, que é esses 2 trabalhados juntos. Aqui, ó. 2 sozinhos, 3, 4, uma correntinha, 5. Trabalhei aqui os meus 5 pontos altos. E reparem, meninas, que na carreira anterior esses 2 estão trabalhados juntos, porque, como eu falei aqui, a gente trabalhou 13, mas a pessoa esqueceu e colocou só 12. Então, a gente adaptou aqui, tá? Mas aqui dentro são 13. E aqui, ó, o meu último ponto tá aqui, tá vendo? Aqui eu vou fazer uma correntinha.
E nele eu vou fazer um ponto baixo, ó, sem laçada nenhuma, vou inserir a agulha, vou buscar o meu fio e vou fazer um ponto baixo, como a gente fez aqui no começo. Fiz aqui o meu ponto baixo, vou direto pro meu primeiro ponto aqui, ó, do nosso bloquinho de 9. No primeiro ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo, vou fazer uma correntinha, vou laçar o meu fio. Próximo ponto, vou trabalhar um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha. Próximo ponto, um ponto alto. Aqui a gente fica com um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos separados por uma correntinha, tá vendo, ó? Uma correntinha, aqui agora nós vamos pro próximo ponto, que é o ponto de número 5, tá? Da nossa carreira anterior, e contando com o nosso pontinho trabalhado aqui, é o número 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no pontinho de número 5, nós vamos trabalhar 1, 2, 3 correntinhas. Vou fazer o meu pontinho picô, e no mesmo ponto, mais um ponto alto, aqui junto, no nosso pontinho de número 5, a gente trabalha 2 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou laçar o meu fio, próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha. Próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha. Próximo ponto, um ponto alto, aqui já estou trabalhando sobre o meu 8º ponto, e sobre o 9º ponto, a gente vai trabalhar aqui, ó, uma correntinha, e sobre o 9º ponto, nós vamos trabalhar um ponto baixo. Um ponto baixo, trabalhado aqui, e nós vamos ficando assim. Primeiro ponto, um ponto baixo, segundo, um ponto alto normal, terceiro, um ponto alto normal, quarto, um ponto alto normal, e no ponto de número 5, nós trabalhamos um ponto alto, um picô com 3 correntinhas, mais um ponto alto. E voltamos para a repetição de um ponto alto, normal, um ponto alto normal, um ponto alto, e no último, um ponto baixo. E aí, a gente vai separando por uma correntinha. E essa daqui, ó, vai ser a repetição de toda a nossa carreira. Vou fazer mais uma vez com vocês para não ficar dúvidas, tá bom? Ó. Vamos iniciar já aqui no nosso primeiro ponto do nosso próximo bico. Aqui eu trabalho um ponto baixo, uma correntinha. Próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. Fiquei aqui já com meus 4 primeiros pontos altos, ó, da carreira interior trabalhado, sendo ponto baixo e 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para o meu ponto de número 5, que é aqui onde a gente tem a nossa diferença, que trabalhamos aqui um pontinho picô, com 3 correntinhas. Laço meu ponto e no mesmo lugar, mais um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos e um picô aqui. Uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha, e aqui no nosso último ponto, nós vamos trabalhar um pontinho baixo. E essa daqui, ó, vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Eu vou dar continuidade e volto aqui para repetir mais uma vez o canto com vocês, tá bom? Fiz aqui, meninas, ó, a minha lateral e voltei pra fazer mais uma vez aqui o bico com vocês pra não ficar dúvidas, tá bom? O bico não, o canto, ó. Cheguei aqui no meu bico, nesse último aqui com 9 pontos altos, último pontinho eu fiz um ponto baixo. Fiz o meu pontinho baixo, já vou direto aqui pro próximo bico, ó. No primeiro ponto, um pontinho baixo, uma correntinha de separação. Próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha de separação, próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha de separação, próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha de separação, próximo ponto, um ponto alto. Até aqui, eu já tenho 4 pontos altos trabalhados e um ponto baixo. Preciso de mais uma correntinha de separação, próximo ponto, um ponto alto. Aqui, nós ficamos assim, com um ponto baixo no primeiro ponto,
uma correntinha e a partir dele 5 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer mais uma correntinha e vou para o próximo ponto, meu ponto de número 7. E aqui onde a gente tem a nossa diferença, a gente trabalha um ponto alto, um picô, e aqui no canto a gente trabalha ele com 4 correntinhas, ó. Fiz aqui o meu picô, vou laçar o meu fio, e aqui, no mesmo lugar, mais um ponto alto. Fiz aqui os meus 2 pontos altos e o meu picô, uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha, próximo ponto, um ponto alto. Aqui nós vamos ficar com um total de 5 pontos altos, separados por uma correntinha. Próxima correntinha, um ponto alto. Agora, nós chegamos aqui no último, ó. Vou fazer uma correntinha e aqui no meu último ponto, um pontinho baixo. Fiz o meu pontinho baixo, já vou para o próximo ponto, já inicio aqui com um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Aqui nós vamos ficar com um pontinho baixo, 4 e 3 pontinhos altos. Uma correntinha, aqui no meu ponto de número 5, é onde a gente trabalha o nosso ponto alto. Uma, 2, 3 correntinhas, volto aqui no pezinho do ponto, trabalho um pontinho picô, no mesmo lugar. Mais um ponto alto, uma correntinha, e voltamos para a repetição de um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, e aqui no nosso último, ó, uma correntinha, e no nosso último, nosso ponto baixo. Próximo bico, no primeiro ponto, já vamos iniciar com ponto baixo. E essa daqui, agora vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Eu vou dar continuidade e volto com vocês para finalizar essa carreira. Meninas, cheguei aqui, ó, ao final da nossa carreirinha, fiz por toda a minha volta, como falei pra vocês. E aqui, bem no finalzinho, a pessoa erra, tá vendo? Ó, vou fazer aqui o meu pontinho baixo, eu tinha feito ponto alto, tá vendo? Meu pontinho baixo, e vou vir aqui, ó, onde iniciamos, ó, no primeiro ponto do nosso bico aqui, onde iniciamos. Vou vir aqui, ó, vou inserir a minha agulha nesse pontinho baixíssimo. Vou buscar aqui o meu, nesse ponto baixo aqui, ó, vou buscar o meu fio e fazer aqui um pontinho baixíssimo. Já posso aqui, eu vou fazer uma correntinha aqui para dar segurança e vou cortar o meu fio. E assim o nosso trabalho fica aqui finalizado. Ó. E o meu espacinho aqui é pequeno, não vou conseguir mostrar detalhe para vocês, mas eu posso garantir para vocês que ele é perfeito, esse modelo. Ele fica retinho, meninas. Olha esse canto. Olha que perfeição. Ele fica retinho e mais, meninas, esse detalhe aqui da adaptação aqui do nosso cantinho de 3 que eu fiz aqui, ó, eu gostei, viu? E aí, o que que eu tô pensando? Na passadeira, eu não vou fazer mudança, não. Vou continuar assim. A única diferença é que eu vou soltar, eu vou pular 4 pontos aqui nesse começo e 4 aqui nesse começo. Que eu gostei muito do resultado desse canto aqui, ó, onde a gente fez a adaptação. O outro também ficou bom, não é que não ficou, não, sabe, ó. Ficou maravilhoso também, tá vendo, ó? Mas eu gostei do resultado. E aí, meninas, essa daqui foi a nossa aulinha de hoje. Eu vou deixar a medida, o peso dele, tudo certinho pra vocês na descrição do vídeo, tá bom? Mas eu vou abrir ele aqui bonitinho, meninas, pra mostrar por completo pra vocês, e aí eu passo a medida, tá? E uma sugestão também. As minhas clientes, como eu faço assim essa de aulas, eu vendo, as minhas clientes, elas gostam
de tapetes grandes. Então, assim, ele ficou um tapete grande. Se você quiser fazer menor, aí é só diminuir de 6 em 6 carreiras, tá? Aí, essa adaptaçãozinha aqui vai continuar. É só diminuir 6 carreiras e vai seguir como passei pra vocês. E na hora de fazer a adaptaçãozinha, vai fazer a adaptação também. Olha que perfeito. Esse é o avesso. Olha aqui que show que ficou. Apaixonada, meninas. Vou abrir ele aqui direitinho e mostro pra vocês. Voltei aqui, meninas. Abri aqui o meu tapete no chão aqui. Porque, pra mostrar pra vocês direitinho como ficou. Olha que perfeito. Olha a perfeição desse bico. Ó. Que lindo. Ele ficou aqui, meninas, com uma medida de 86 de comprimento por 51 de largura. Então, pra mim, ele ficou aqui com uma medida excelente para tapete, né? E agora eu vou voltar, meninas, com a videoaula da passadeira para vocês, tá? A passadeira vai ser menos explicada, porque que eu já expliquei bastante. E a passadeira é quase a mesma coisa, só vai mudar a quantidade de pontos. Mas eu vou trazer pra vocês, tá? Que aí dá pra fazer um belíssimo jogo de cozinha, né? E aí, se você colocar uma cor só aqui no meio, também vai ficar legal. Então, aqui dá pra variar bastante com esse modelinho, né? Eu apaixonei nesse bico, meninas. E essa daqui foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês gostem, que façam. E se fizer e postar, me marque. Eu vou pedir também para vocês se inscreverem aqui no canal, meninas. Deixar o seu like aí, deixar um comentário, tá? Que isso ajuda bastante no crescimento do canal. E isso não dá mais ânimo, né, para trazer videoaula para vocês, tá bom? E essa daqui foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês gostem e que façam.